Graça e paz para todos. Meus amados, eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus nesta tarde. Uma mensagem muito edificante que tem como título Tem Providência de Deus. Livro de 1 de Reis, no capítulo 17, no versículo 14, diz assim a poderosa palavra de Deus. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Meus queridos e amados ouvintes da palavra do Senhor, aqui está um texto que fala a respeito do profeta Elias. Um profeta que ele surgiu ali no cenário de Israel, já profetizando. A Bíblia vai dizer que este profeta, ele era de uma pequena cidade chamada Tisbe, por isso que ele é chamado de Elias, o Tisbita. E esta cidade que ele morava era uma cidade que ficava ali nos arredores das regiões de Gileade. E o profeta Elias, ele era um homem de Deus, um homem muito usado pelo Senhor naquela época. E o texto vai nos revelar que Elias, ele estava sendo procurado. Se alguma pessoa chegar para você e dizer, olha, tu estás sabendo que fulano de tal está sendo procurado, qual é a primeira coisa que você vai pensar? Se está sendo procurado, é porque está devendo algo. Se está sendo procurado, é porque fez mal a alguém. Só que o profeta Elias, ele não tinha feito nada de mal a ninguém. O profeta Elias, ele não estava devendo nada. E o fato de Elias ser procurado é porque Elias, ele tinha entregado o decreto de Deus ali ao rei Acabe. Porque o Senhor disse a Elias, vai ali diante do rei Acabe e diz a ele que não vai chover segundo a minha palavra e não vai cair sequer um orvalho. Está aqui no texto. Então, depois que Elias deu aquela profecia, aquele rei Acabe não gostou. Então começou agora a perseguir o profeta, começou a procurar o profeta. E por ordem do Senhor, o profeta Elias teve que se esconder no ribeiro de Querite. E ali o Senhor ordenou aos corvos que trouxesse pão e trouxesse carne para que o profeta se alimentasse. Elias, ele tomava água do ribeiro de Querite, mas chegou um tempo que o ribeiro secou, os corvos não traziam mais alimento para o profeta Elias, não trazia mais carne nem pão, porque o próprio Deus fez com que o ribeiro secasse e os corvos não trouxessem mais alimento para o profeta. Sabe por quê? Porque Deus não queria que o profeta Elias ficasse ali naquele ribeiro acomodado. Porque muitas vezes, quando a gente tem de tudo, meus amados, quando a gente tem dinheiro no bolso, a nossa despensa está cheia, a gente tem tudo na vida, às vezes a gente se acomoda, a gente não quer ir para a igreja, a gente não quer orar, a gente não quer se consagrar, a gente não quer buscar o Senhor, porque a gente tem tudo, a gente se acomoda. E muitas vezes é necessário Deus, muitas vezes, fazer que falte as coisas na nossa vida, para que a gente vá buscar a Deus, para que a gente vá buscar a face do Senhor, para que a gente vá orar, se consagrar, não é verdade? E o ribeiro secou, Deus deu a segunda ordem para o profeta Elias, para que ele fosse lá em Serepta, amém? Ali em Sidom, porque o próprio Deus tinha dado ordem a uma viúva que alimentasse o profeta Elias. Aí você pode me perguntar, Diácono Cristiano Salles,
Como é que Deus manda o profeta aí até uma viúva pobre, uma viúva que não tinha nada, uma viúva que não recebia nenhum ali amparo, uma viúva que não recebia Bolsa Família, que não recebia nenhuma verba do governo, que não recebia nada, porque naquela época realmente as viúvas não recebiam pensão, não recebia nada dos governos daquela época. As viúvas, elas passavam até por necessidade. Você pode observar que quando aquele profeta Elias chegou ali naquela cidade ali, aquela viúva estava na frente da sua casa, apanhando ali alguns gravetos, justamente para fazer a sua última refeição. Porque quando o profeta chegou lá e pediu água a ela, e disse, traga para mim um punhado de pão, ela disse, olha, eu não tenho nada aqui na minha casa, eu só tenho um pouco de azeite, um pouco de farinha, vou fazer um bolo para o meu filho, para a gente comer e depois vamos morrer. Olha que situação aquela viúva estava passando. Porém, meus amados, não foi em vão que Deus mandou aquele profeta ali. Deus mandou aquele profeta ali justamente para mostrar ao profeta, para mostrar ali àquela mulher que Deus, ele é Deus de providência. Amém? E quando aquele profeta Elias profetizou dizendo que não ia faltar alimento para aquela mulher, olha só, foi o versículo que eu li, o versículo 14. Assim do Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará até o dia que o Senhor fizer chover sobre esta terra. O profeta profetizou para aquela mulher. Porque antes ele disse, olha, faz primeiro para mim um bolo, e depois tu faz para tu e teu filho, que não faltará azeite e nem farinha na tua botija. E assim quando o profeta profetizou, Deus, o Senhor, ele cumpriu com a sua palavra. O Senhor cumpriu com aquilo que ele tinha falado. Até porque aquela mulher tinha obedecido à voz do profeta. Mesmo aquele profeta sendo um homem desconhecido, ela acolheu o profeta e fez aquilo que ele tinha mandado. E muitas vezes a gente não quer fazer aquilo que Deus manda. Muitas vezes a gente se acovarda. Muitas vezes a gente só quer fazer a nossa própria vontade. É por isso que muitas vezes a gente não consegue prosperar. Muitas vezes a gente não consegue as coisas boas de Deus, porque a gente só quer fazer o nosso próprio eu, a nossa própria vontade. Mas aquela mulher não. Ela fez a vontade de Deus. E desde aquele dia, até o Senhor mandar a chuva, não faltou farinha nem azeite na botija daquela mulher. Sabe por quê? Porque a providência de Deus chegou ali na casa daquela mulher. A providência de Deus chegou também na vida do profeta Elias. E eu quero dizer para você, dentro dessa mensagem, que você não vai morrer nesse deserto. Você não vai perecer em meio às lutas. Você não vai perecer em meio às dificuldades. Você não vai ficar mendigando pão. Não. Porque tem providência de Deus. Sabe por que tem providência de Deus? Porque Deus, ele é soberano. Soberano. Ele é conhecedor de todas as coisas e nada foge do controle de Deus. Foi por isso que Jó disse lá no seu livro, ali em Jó 42:2, que diz, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos pensamentos pode ser impedidos. Jó estava dizendo, tem providência de Deus para mim. Foi por isso que Jó conseguiu triunfar na fé diante de tudo aquilo que ele estava passando. E eu quero dizer para você, neste dia, tem providência de Deus. E quando Deus começar a operar na tua vida, quando Deus começar a fazer sinais, milagres, quando vir prosperidade, aí você vai se lembrar desta palavra.
É a providência de Deus que chegou. É o sinal de Deus chegando no teu lar, na tua vida material, conjugal, espiritual, no meio da tua parentela, no meio dos teus filhos. Se eu for falar aqui das pessoas da Bíblia, dos nossos antepassados, que receberam essa providência de Deus, é mensagem até o dia seguinte, até o dia amanhecer. Muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus receberam essa providência. E você também vai receber. Amém? Continue crendo. Continue obedecendo a Deus. Continue fazendo a vontade do Senhor. Que com certeza a providência de Deus vai chegar na tua vida. Que Deus nos abençoe.